O BL conta a história do ator Zan, que vai fazer um teste para o filme Boys Love como ator principal. Lá, ele conhece o segundo protagonista, Zen, um ator famoso que logo chega reclamando que seus lábios estão dormentes de tanto beijar. A primeira impressão é a de um jovem bonito e extremamente frio. Zan conversa com ele, dizendo que eles já se conheceram há mais ou menos 8 anos, quando ele atuou como dublê do protagonista. O outro faz pouco da decisão de Zan de atuar como o papel principal e o analisa da cabeça aos pés, deixando o rapaz constrangido. Eles precisam fazer o teste de uma cena íntima. Antes da cena, Zen fuma um cigarro e oferece um a Zan, mas ele recusa, já que não costuma fumar. Como no filme o protagonista fuma, ele acaba aceitando. Além disso, demonstra um pouco de nervosismo, já que nunca tinha feito uma cena assim antes. Zen, sem paciência para drama, decide demonstrar na mesma hora como se faz uma cena desse tipo, jogando o rapaz na cama e tentando beijá-lo. Só que Zan pede imediatamente para ele parar, o que não é concedido, porque ele precisa seguir exatamente o roteiro. No começo ele se contorce todo, tentando sair dos braços de Zen, mas a cena continua. O cara começa a beijá-lo e enquanto isso Zan tenta continuar, falando para si mesmo que é só imaginar que está beijando Dan, a sua namorada. Mas é difícil porque Dan não fuma, diferente de Zen. No decorrer da cena, segue o fluxo e também agarra o rapaz, fazendo a cena naturalmente. Tem um momento em que eles se enrolam na cortina, e Zen olha para Zan de uma forma estranha, como se dessa vez estivesse sentindo algo diferente. Ele descansa a cabeça em seu ombro por algum tempo e depois, os dois se beijam naturalmente, entrando realmente no personagem. Quando Zan vai ao banheiro, ele escuta o diretor dizendo que os dois têm muita química. Mais tarde, o secretário de produção avisa que caso ele seja selecionado, entrará em contato. Em casa, ele recebe uma ligação da namorada e conta como foi o teste daquele dia, dizendo que teve um bom feedback. Dan avisa que os pais dela ligaram para saber quando Zan vai conhecê-los. Ele responde, garantindo que vai tentar só mais uma vez este ano. Se ainda não der certo, ele vai pensar em desistir de atuar, mas Zan claramente não quer isso. Tanto é que ele acaba mandando um áudio para Lin, agradecendo pela recomendação, e pede que ele fale bem dele para que consiga essa oportunidade. Só que nem precisa porque Zan já foi escolhido. E não só isso, foi o próprio Zen quem o escolheu. Zan faz compras de ingredientes para fazer hot pot com a namorada. No entanto, ele recebe uma mensagem avisando que foi selecionado para o filme, então não vai poder vê-la, já que ele precisa viajar amanhã cedo. Antes da viagem, Lin fica curioso para saber por que Zen foi gentil com Zan ao escolhê-lo para o papel. Ele começa a pensar que Zan roubou a namorada dele ou algo do tipo. Então o aconselha a não irritar Zen de forma alguma e diz que ele pode até bajulá-lo algumas vezes para que dê tudo certo. Chegando lá, Zan descobre que terá que ficar no mesmo quarto que Zen, já que nesse filme, eles vão começar pelas cenas íntimas para se acostumarem um com o outro e entrarem no personagem mais rapidamente. Ele toca a campainha, mas ninguém atende, então decide entrar assim mesmo. Quando caminha pela suíte, ele dá de cara com Zen relaxando na banheira. O cara reage extremamente irritado, sem entender como ele foi parar ali. Só que Zen explica que essa foi justamente a ideia do diretor. Depois de toda a explicação, Zen percebe que também havia sido avisado, mas não sabia, já que o celular estava no silencioso. Ainda assim, Zen não concorda com isso e acredita que Zan deveria ter recusado essa ideia absurda do diretor. Ele sai irritado dizendo que vai falar com ele. Quando Zan sai do banho e vai em direção à sala, encontra Zen sentado ali e pergunta o que o diretor disse. Só que o cara nem chegou a falar com ele. Zen afirma que andou pensando melhor. Os dois são atores e pelo bem do filme e dos personagens, faz sentido criar uma conexão e mergulhar nos papéis. Ele começa mostrando o pendrive enviado pelo diretor, porque eles precisam se sentar na cama e assistir a todos os filmes primeiro. Quando Zan dá uma lida no roteiro do filme, percebe que as coisas que terá que fazer são íntimas demais, e isso o deixa desconfortável. No quarto, eles conversam sobre a limpeza da casa. Zen admite que quem faz isso é sua namorada, o que deixa Zan surpreso, porque a empresa disse que ele não tinha uma e que era conhecido como galã solitário. Só que, segundo Zen, ele namora escondido. Mais tarde, ele acaba admitindo que foi ele quem escolheu Zan, mas diz que apenas pegou um currículo aleatório. Em seguida, assume uma postura provocativa e pergunta como Zan pretende agradecê-lo. Ele responde deixando Zen escolher o lado da cama. Ainda mais nervoso, Zan fala que à noite, eles poderão assistir aos filmes e na manhã seguinte, praticar o que viram. No restante do tempo, cada um faz o que quiser e serão apenas colegas de trabalho.
Aí Zen fica tipo, e o que mais seríamos? Não é como se fossem gays de verdade. Depois, Zen avisa que vai tomar mais iniciativa na cama. Zan entende que ele está falando da namorada, mas o cara deixa claro que não está falando dela, e sim dele. Os dois passam a conviver juntos como colegas de quarto e assistem aos filmes indicados pelo diretor. Em alguns deles, Zan até se emociona, e Zen o chama de chorão. Para provar, relembra que Zan também chorou quando um dublê se machucou no Pico Norte. Mesmo que ele demonstre frieza, fica claro que Zen sempre teve lembranças dele, mesmo que tente negar. Em outro dia, Zen entrega um rolo de papel para Zan se precaver, já que, com certeza, ele irá chorar de novo. Em outros momentos, eles ensaiam as cenas e como Zan não tem iniciativa para nada, Zen decide tomar as rédeas. Os dois vão criando intimidade dia após dia e até tem momentos de autocuidado juntos. Zan o ajuda a tirar a barba, e Zen aproveita o momento para provocá-lo. Só que ele reage extremamente irritado e se afasta. Enquanto isso, Zen avisa que ele está muito travado e que caso não atue bem, o diretor pode substituí-lo. Após 17 dias morando juntos, Zen passa a prestar mais atenção em Zan. Enquanto ele toma banho, o observa até ele sair e comenta sobre o seu corpo. Com um físico desses, é um desperdício ser tão acanhado, sugerindo que eles façam a cena 77 de verdade naquele dia. Zen imagina que vai ouvir um não, mas é surpreendido porque Zan está disposto a fazer. Eles finalmente encenam a primeira cena de amor, com Zen falando palavras picantes no ouvido dele. Zan interrompe o momento, dizendo que daquela forma, parece mesmo que eles estão fazendo o ato. Mas Zen mete o foda-se e tenta continuar assim mesmo. Porém, outra vez, eles são interrompidos por uma ligação. Quem está do outro lado da linha é a namorada. Quando Zan escuta o nome de uma mulher, ele sai imediatamente. Ele vai tomar outro banho, torcendo para que aquilo acabe logo. Mas Zen aparece no boxe, abraçando ele e pedindo para continuar. Quando vê que Zan está muito irritado, ele pede calma, já que eles não estão fazendo de verdade. Mas já que foram tão longe, os dois estão excitados. Então Zen sugere que apenas satisfaçam um ao outro. A resposta vem imediatamente em forma de um soco. Mais tarde, Zan, extremamente arrependido, pede desculpas, explicando que simplesmente não se sente à vontade com a intimidade entre homens. Zen recebe uma ligação e avisa que Zan já era, porque tem outra pessoa querendo o papel dele. Chegando ao estúdio, eles conhecem o ator que quer interpretar ao lado de Zen. Zen o trata com completa frieza. Quando o diretor reclama do machucado, Zan pede desculpas, mas Zen diz que isso não tem nada a ver com ele, como se quisesse assumir toda a responsabilidade sozinho. Antes de gravar, o diretor avisa que aquele rapaz é filho do investidor. Ele é formado em artes cênicas e quer interpretar Gal. Então Zan precisa fazer uma atuação excepcional. Se conseguir, o próprio diretor mandará Jian embora. Zen também o pressiona, dizendo que ser trocado depois de entrar para o elenco seria vergonhoso quando a notícia saísse. Além disso, foi ele quem escolheu Zan. Se ele não passar no teste, a reputação de Zen também ficará manchada. Durante o teste, Zan atua muito bem, interpretando o personagem de médico e paciente, deixando o diretor muito satisfeito. Isso não agrada nem um pouco Jian, que por isso lança um desafio. Segundo ele, Zan precisa tomar a iniciativa, controlando uma cena íntima. Zen tenta livrá-lo desse desafio, dizendo que não é necessário, já que ele é o ativo e Zan é o passivo. Mas quando Jian insiste, o diretor manda Zan fazer essa cena, na qual ele troca de papel com Zen, assumindo a posição de ativo da relação. Isso vai provar se ele realmente sabe atuar, e Zan está disposto a isso. Ele assume o papel de ativo muito bem, e os dois entram tanto no personagem que quando o diretor manda cortar a cena, eles continuam. O secretário de produção acredita que o filme será um sucesso. Enquanto isso, Jian admite que a atuação foi realmente boa, mas acredita que ele pode fazer melhor. Zen interrompe, dizendo que não aceita a troca porque Zan é sua única escolha para interpretar Gal e que só consegue encontrar o sentimento certo quando atua com ele. Sem mais chances, Jian vai embora irritado. Como o diretor percebeu que os dois criaram uma conexão muito forte, ele diz ao secretário que eles não podem mais morar juntos, pedindo que faça Zan se mudar para um andar diferente. Enquanto isso, Zan não consegue tirar Zen da cabeça. Ele recebe uma mensagem da namorada perguntando sobre as filmagens e o convida para jantar com os pais dela quando as gravações terminarem. Ele responde que sim e logo se despede para dormir. No set, Zen começa a provocar Zan, perguntando se ele ficou chateado por dormir sozinho. Mesmo que tenha ficado, ele não admite. Zen também começa a sentir falta de Zan e pensa nele durante o banho.
Mesmo assim, ele faz uma ligação para a namorada, pedindo que ela vá ao set porque está com saudades. Em seguida, ele recebe uma mensagem perguntando por que não foi à festa de boas-vindas da senhorita Kim. No áudio, ele percebe que Zan está bêbado e tenta se apressar para ir até lá. Mas logo cai a ficha de que está preocupado e não entende por que deveria se importar se ele está bebendo ou não. Enquanto isso, a senhorita Kim oferece uma bebida e dá em cima dele. Vendo o estado de embriaguez de Zan, ela sugere levá-lo para casa, claramente com segundas intenções. Só que no meio do caminho, ela dá de cara com Zen. Ela avisa que está levando Zan embora e ainda sugere que Zen vá junto. Ele recusa imediatamente, dizendo que não há espaço no carro e que ele mesmo vai levar Zan para casa. No caminho, Zan fica completamente à vontade, feliz por ele ter aparecido. Ele ganha coragem e pede que Zen o beije. Como ele está bêbado, Zen recusa, mas não consegue manter essa decisão por muito tempo. No apartamento, eles se envolvem intimamente, e Zan vai se entregando sem medo e sem hesitação. Zen acompanha da mesma forma. Mas momentos depois, Zan o chama por outro nome e age como se estivesse atuando. Zen fica chateado, porque queria que aquilo estivesse acontecendo com sentimentos de verdade. Mesmo assim, depois ele também entra no personagem e decide atuar junto. Na manhã seguinte, Zan acorda desorientado e vai se lembrando aos poucos do que aconteceu na noite anterior. Enquanto isso, Zen fica extremamente estressado e ansioso. Confuso, ele olha várias fotos íntimas de Zan, chegando até a excluir algumas. Mas há uma que chama sua atenção. Ele observa cada detalhe e percebe que acabou se envolvendo demais, perguntando a si mesmo o que fez. Do outro lado, Zan acredita que essas lembranças foram apenas sonhos. Ele acha que decorou tantas falas que está até sonhando com elas e enlouquecendo. Algum tempo depois, ele percebe várias chamadas perdidas de Dan. Quando retorna a ligação, ela informa extremamente chateada que está indo embora. Na noite anterior, ela estava na mesma cidade que ele, ligou várias vezes, mas ele não atendeu. E naquela manhã, o voo dela sairia cedo. Ela diz que sente que está o perdendo e pergunta se o motivo seria outra pessoa. Zun garante que não. Porém, ele nem tem tempo de se explicar, porque precisa continuar as filmagens. Depois, ele encontra Zen e os dois têm uma conversa rápida. Zan pergunta se ele o trouxe de volta para casa e se causou algum problema por ter bebido demais. Quando Zen pergunta se ele não se lembra de nada, ele responde que não. Depois eles fazem uma cena longa do filme. No final das gravações, Zen fica distante e se afasta. Ele tenta esfriar a cabeça, mas fica puto, se perguntando se Zan está apenas fingindo que não aconteceu nada ou se realmente esqueceu tudo. Ele volta ainda chateado e frio para retocar a maquiagem. Zan tenta puxar assunto, mas percebe que ele não quer conversar e desiste. Antes da gravação, quando Zen dá uma tossida, Zan tenta oferecer um remédio, mas, antes que ele faça isso, o cara recusa. O próprio secretário de produção já percebeu que os dois andam meio estranhos um com o outro. Mas, segundo o diretor, isso não deve afetar a atuação, já que eles são atores e devem mergulhar nos personagens. Mais tarde, Zan bate na porta do quarto dele para entregar o remédio. Só que outra vez, Zen recusa e bate a porta na cara dele, dizendo que já está bem. Mesmo assim, Zan deixa a sacola presa na maçaneta da porta. Minutos depois, Zen abre a porta e pega a sacola. O outro, que está escondido ali por perto, percebe isso e fica contente. Enquanto isso, Zen fala para si mesmo que se Zan quer ficar nesse jogo de provocação, ele quer ver quem aguenta por mais tempo. No dia seguinte, no estúdio, Zen nem ao menos responde ao bom dia de Zan e se afasta. O diretor deixa as cenas dos dois por último. Enquanto volta, Zan escuta algumas pessoas comentando sobre os dois. Eles falam que a cena foi adiada e também espalham boatos de que Zan vive grudado em Zen, que ele já está de saco cheio disso e que depois das cenas íntimas, Zan sempre vai ao banheiro como se estivesse com nojo. Diante disso, Zan resolve perguntar diretamente se fez alguma coisa errada que tenha deixado Zen desconfortável. Ele responde que não, mas continua frio e distante, afastando-se novamente para ensaiar a próxima cena. Só que quando um cano de aço cenográfico cai em direção a Zen, Zan corre imediatamente para salvá-lo. A partir desse momento, Zen não consegue mais disfarçar. Ele fica extremamente preocupado com ele, insistindo para que ele vá ao hospital. Zen chega até a gritar com o diretor por querer que Zan grave daquele jeito mesmo. Em seguida chega Hong, checando se Zan está bem, e oferece uma pomada em seu trailer. Algum tempo depois, quando Zan tenta cuidar do machucado sozinho, Zen aparece para ajudá-lo. Ele abre mão do orgulho, agradece por Zan ter salvado ele e admite que realmente estava o evitando.
Segundo Zen, esse é o preço por guardar um tesouro. Zan não entende muito bem essa frase e acredita que bebeu demais e fez alguma coisa que o ofendeu. Mesmo assim, garante que da próxima vez não vai beber tanto. Depois, eles saem para outra confraternização com o pessoal da produção. Lá, Hong passa muito tempo ao lado de Zan, conversando e brincando com ele, já que os dois são muito amigos. Até rola um pouco de ciúmes por parte de Zen, que decide sair por alguns minutos para esfriar a cabeça. Em seguida, o diretor é informado de que a equipe de outro diretor está no andar de cima, e todos saem para beber com eles. Zan acaba ficando sozinho. Lá fora, Zen liga para a namorada e pede que ela vá imediatamente porque ele não aguenta mais. Caso contrário, acredita que vai acabar se apaixonando por outra pessoa. Quando volta, encontra Zan dormindo e se lembra imediatamente da noite que passaram juntos. Ele não resiste e dá um beijo nele. Segundos depois, Hong aparece para pegar um objeto que havia esquecido e encontra ele beijando Zan. Na mesma hora, ele dá um soco em Zen. Zan se levanta imediatamente para tentar apaziguar a situação. Hong fica surpreso ao perceber que ele estava acordado. Para evitar problemas, Zan diz que eles estavam apenas ensaiando uma cena. Mesmo assim, Hong decide tirar ele dali. Quando Hong volta, é apenas para deixar um recado. Ele deixa claro que não importa quem ele seja, mas é melhor não ter pensamentos indecentes com Zan. Depois, Hong pede para Zan dormir em seu quarto naquela noite. Só que Zan nem consegue descansar, porque Hong não para de roncar. No fim, os dois acabam conversando sobre a esposa de Hong e sobre a namorada de Zan. Durante a conversa, Hong percebe que Zan mudou um pouco, já que ele não fala mais com entusiasmo sobre se casar com Dan, então diz que ele não deve misturar essas coisas. Filme é filme, vida é vida. Dan continua esperando por ele. Por outro lado, Zen continua esperando que a namorada vá visitá-lo no set. Mas ela continua ocupada com a campanha e garante que assim que terminar, vai tirar umas férias longas para ficar com ele. Enquanto ela fala, Zen dá uma olhada na foto favorita de Zan. Em seguida, pede para a namorada parar de falar ao telefone e tenta aliviar a própria tensão. Quando os dois se veem novamente, Zen pergunta por Hong. Quando Zan responde que ele ainda estava dormindo quando saiu, Zen percebe que os dois passaram a noite juntos e fica surpreso, além de sentir ciúmes. Mas Zan explica que fazia muito tempo que eles não se viam. Eles apenas colocaram o papo em dia, e Hong acabou dormindo no sofá. A próxima gravação é de Hong e Zan. Eles precisam fazer uma cena íntima, na qual Hong é muito agressivo e intenso. Zen observa a cena tenso. Ele não consegue desgrudar os olhos da tela e traga o cigarro até o fim sem perceber. A cena é tão intensa que Zen fica muito incomodado e acaba se afastando. Quando chega a vez dele, Zen capricha na cena, sendo ainda mais intenso na atuação. Durante a gravação, ele acaba machucando a perna de Zan de verdade. Mais tarde, vai até o quarto dele levando uma pomada para passar no machucado. Só que durante esse momento, os dois acabam se envolvendo de verdade, cientes do que estão fazendo. Zan corresponde ao beijo, mas eles não vão adiante porque são interrompidos pelo assistente de Zan, que bate na porta. O assistente informa que foi enviado por Dan, a namorada dele. Até então Zen não sabia que Zan tinha uma namorada, então fica surpreso. O assistente ainda nem sabe onde vai ficar e planeja se hospedar com Zan. Mas Zen responde imediatamente que não, e manda ele procurar outro lugar. Para disfarçar, explica que, na verdade, não podem deixar um assistente sem um lugar para ficar e que vai providenciar outro quarto. Zan fica tão incomodado com a chegada do assistente enviado pela namorada que precisa fazer 17 tomadas de uma cena simples. Quando faz uma pausa para descansar, Hong fica sabendo do novo assistente enviado por Dan. Então ele comenta que quando o assunto é relacionamento, as mulheres percebem muito mais coisas do que eles imaginam. Antes de sair, pede para Zan se lembrar do que ele disse. Atuação é só atuação, para não misturar as coisas. Nas cenas do filme, Gal tenta superar um trauma, pois ele sofreu abuso sexual no passado cometido por um homem. Há diversos indícios de que esse trauma é a origem de grande parte dos seus problemas psicológicos. No final, ele admite isso ao médico, que tenta ajudá-lo a superar esse trauma, criando um laço ainda mais forte entre os dois. Curta e comenta para mais vídeos.